Você já reparou que tem gente que nunca reclama dinheiro? Não posta extrato nas redes sociais, não conta que tá guardando, não pede conselho financeiro para ninguém, não comenta sobre preço, sobre aperto, sobre fim de mês difícil, mas também não demonstra nenhum sofrimento com dinheiro. E aí um dia você percebe, essa pessoa tem reserva, tem margem quando aparece um imprevisto, tem uma tranquilidade que você não consegue nomear, mas que claramente existe. E você fica olhando e pensando, como? Com o mesmo salário, com as mesmas contas, com a mesma vida. Como essa pessoa chegou num lugar diferente enquanto você continua no mesmo ciclo? Esse vídeo vai te mostrar exatamente o que essa galera faz. Cada hábito, em silêncio, que a maioria nunca vê porque nunca é anunciado. Eles decidem antes do mês começar, não no dia 10, quando o dinheiro já foi embora para metade das coisas e você está tentando entender o que sobrou. Não na sexta, quando o cartão fechou e o extrato mostrou um número que você não esperava. Não no fim do mês, quando o zero já chegou e você está no modo de sobrevivência, esperando o próximo salário. No começo do mês, ou no final do anterior, quando o mês ainda não começou e você ainda tem clareza, eles sentam, olham para o número que vai entrar e definem para onde cada parte vai. Mercado, quanto. Transporte, quanto. Conta fixa, quanto. Reserva, quanto. Lazer, quanto. Gastos variáveis, quanto. Tudo tem destino antes de existir demanda. E a diferença que isso faz é enorme. Quando você define destino antes de gastar, você elimina uma coisa que drena mais energia financeira do que qualquer gasto isolado. A decisão no momento errado. Decisão financeira tomada com dinheiro disponível na conta, sem pressão, sem urgência, sem o calor do impulso, é sempre uma decisão melhor do que decisão tomada no desejo do momento, no cansaço da semana, no aperto do fim do mês. Quando você não decidiu antes, o mês decide por você. E o mês não tem critério, o mês só tem demanda. A demanda do delivery, quando você chegou cansado, a demanda da promoção que apareceu no feed, a demanda da saída com amigos que surgiu de última hora, a demanda do imprevisto que não tinha previsão porque nunca tem. Decisão que o mês toma por você quase nunca coincide com o que você teria decidido se tivesse pensado antes. O erro de quem não faz isso é deixar o mês decidir sozinho, e o mês sempre decide errado. Não porque é maldoso, mas porque é feito de demandas que competem entre si. E sem um plano definido antes, a demanda mais urgente e mais próxima ganha sempre. Mas planejar antes é só o começo. O próximo hábito é o que garante que o plano não fica só no papel. Eles automatizam o que dá para automatizar. Transferência para reserva agendada para o dia do salário antes de qualquer gasto variável. Débito automático nas contas fixas, luz, água, internet, aluguel. Aplicação recorrente configurada no banco ou na corretora, um valor que sai todo mês sem depender de uma decisão no momento. Tudo que pode sair sem precisar de uma decisão ativa no momento, sai automaticamente. E o motivo é simples e poderoso. A automação elimina a força de vontade da equação. Você não precisa se lembrar de fazer a transferência para a reserva, ela já foi. Você não precisa ter disciplina para pagar a conta fixa antes do lazer, o débito automático já resolveu. Você não precisa estar motivado, descansado e com clareza mental para executar o plano financeiro. O sistema executou por você enquanto você vivia o dia. Pensa no quanto você depende de memória e motivação para coisas importantes na sua vida financeira. Lembrar de separar a reserva. Lembrar de pagar a conta antes de vencer. Lembrar de fazer a aplicação no mês. Lembrar de não gastar o que estava destinado para outra coisa. Cada uma dessas lembranças é uma carga cognitiva. E carga cognitiva acumulada cansa. E quando você está cansado, você esquece. E quando você esquece, o plano não acontece. A automação elimina essa carga. O que foi automatizado não depende de você estar num bom dia. Não depende de você ter energia. Não depende de você se lembrar no momento certo. Simplesmente acontece. O erro é depender de memória e motivação para executar o plano financeiro. Memória falha, especialmente quando você está sobrecarregado com tudo mais que a vida exige. Motivação oscila, especialmente quando o mês está difícil e o cansaço fala mais alto. Sistema não falha, sistema não oscila, sistema simplesmente executa. O próximo hábito parece simples, mas é onde a maioria tropeça toda semana. Eles não gastam o que não planejaram gastar. Promoção relâmpago que apareceu no aplicativo às 11 da noite. Saída de última hora que o grupo organizou na sexta. Compra por impulso na fila do caixa.
Produto que estava em desconto e que você não precisava, mas que parecia uma oportunidade boa demais para deixar passar. Quem se organiza em silêncio não cede a esses gatilhos. Não porque tem uma força de vontade sobre-humana, não porque não sente a atração, não porque não quer, mas porque tem uma regra simples e clara que funciona como filtro antes de qualquer decisão de gasto não planejado. Se não estava no plano do mês, não entra nesse mês. Pode ser anotado, pode ser avaliado, pode entrar no próximo mês, se ainda fizer sentido quando a urgência passar e a promoção não existir mais para pressionar a decisão, mas não entra nesse mês. Essa regra faz uma coisa que nenhuma quantidade de determinação consegue fazer: elimina a negociação interna. Quando você não tem uma regra clara, você negocia consigo mesmo toda vez que aparece um gasto não planejado. Você pesa os prós e os contras, você avalia se cabe, você pondera se merece. E essa negociação acontece no momento em que o gatilho está ativo, quando a promoção está na frente, quando o grupo está animado, quando o cansaço do dia torna a gratificação imediata mais atraente do que qualquer argumento racional. Nessa negociação, o impulso leva vantagem quase sempre. Com a regra, não tem negociação. A resposta já está decidida. A característica principal é que essa regra cria um filtro natural contra impulso, sem depender de como você está se sentindo no momento. O erro é tratar todo gasto que cabe no orçamento como gasto autorizado. Caber não é o mesmo que ter sido planejado. Um gasto pode caber matematicamente e ainda assim estar deslocando recursos que tinham outro destino: a reserva, a quitação de uma parcela, o fundo para algo importante. Caber no número disponível não significa que é uma boa decisão financeira. Agora vem o hábito que separa quem avança de quem fica rodando no mesmo lugar. Eles revisam toda semana rápido. Não uma revisão completa que toma 1 hora e que você vai adiando porque parece pesado demais para encaixar na rotina. Não uma análise profunda com planilha e gráfico. 5 minutos. Às vezes 10. Uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário. Como um compromisso pequeno e fixo. Abre o extrato da semana, compara com o que estava planejado para cada categoria, identifica se está dentro do limite, identifica onde estourou, ajusta o que ainda dá para ajustar no restante do mês. Esse hábito muda completamente a relação com o planejamento financeiro por uma razão que parece simples, mas que tem um impacto enorme. Frequência. Revisão semanal encontra o desvio quando ele ainda é pequeno, quando você gastou R$ 30 a mais no mercado essa semana e ainda tem 3 semanas para compensar em outra categoria. Revisão mensal encontra o estrago depois que ele já está feito, quando você estourou R$ 200 no mês inteiro e não tem mais como recuperar porque o mês acabou. A diferença entre corrigir o desvio de R$ 30 numa semana e encontrar o estrago de R$ 200 no fim do mês é enorme. Uma é ajuste, a outra é dano. E ajuste é possível, dano já aconteceu. A característica principal desse hábito é a frequência que permite correção de rota antes que o mês inteiro desande. O erro é revisar só quando a conta está baixa, quando a ansiedade bate e você abre o aplicativo do banco com aquela sensação ruim de quem sabe que o número não vai ser bom. Quando você percebe por esse caminho, já é tarde demais para ajustar. O dano está feito. O que resta é sobreviver ao fim do mês e recomeçar no próximo. O próximo hábito é o que mais surpreende, porque envolve dizer não para pessoas, não para produtos. Eles aprenderam a dizer não sem explicar. Rolê que não estava no orçamento do mês e que apareceu na quinta como se fosse óbvio que todo mundo vai. Vaquinha para presente de alguém que você mal conhece num mês em que o orçamento já está no limite. Sair da cara num fim de semana em que você está guardando para algo importante. Convite para jantar num restaurante que não estava nos planos. Quem se organiza em silêncio recusa sem drama, sem culpa. Sem uma longa explicação sobre o orçamento e as finanças do mês. Não explica o orçamento para ninguém. Não se justifica com detalhes que ninguém pediu e que tornam a recusa mais pesada do que precisa ser. Só diz que não pode nesse mês, com naturalidade, sem peso, e segue em frente. Essa habilidade é mais difícil do que parece, porque a pressão social em torno de gasto é real e constante. Quando o grupo vai e você não vai, aparece a sensação de estar perdendo. Quando alguém comenta que você nunca pode, aparece a vontade de provar que pode. Quando a situação torna o não mais desconfortável do que o sim, ceder parece o caminho mais fácil.
Mas ceder tem custo. Um custo que você paga no fim do mês quando o zero aparece e você tenta entender por onde o dinheiro foi. E uma parte foi em situações onde você disse sim quando queria dizer não, porque o não era desconfortável. A característica principal desse hábito é que ele protege o plano das pressões sociais, que são as mais difíceis de resistir, porque não são racionais. Você sabe que não devia ir, mas o grupo está esperando. Você sabe que não cabe no orçamento, mas não quer ser o único que não foi. O erro é ceder para não parecer mão fechada. Mão fechada para gasto não planejado é exatamente o que constrói reserva. É exatamente o que garante que o mês vai fechar com algo sobrando. É exatamente o que aquela pessoa que você observa e não entende como chega no fim do mês tranquila está fazendo. Em silêncio, sem anunciar, sem explicar. Agora vem um hábito que quase ninguém associa à organização financeira. Eles dormem bem resolvidos. Nenhuma conta em aberto que podia ter sido paga e que ficou para depois porque você estava com preguiça ou porque preferiu usar o dinheiro para outra coisa primeiro. Nenhum boleto vencido que foi esquecido porque você não tem o hábito de conferir e aí a multa e os juros chegaram junto com a cobrança. Nenhuma dívida crescendo silenciosamente com juros enquanto o dinheiro existe na conta corrente parado, rendendo menos do que o custo dessa dívida. Quem se organiza em silêncio mantém as obrigações em dia, não porque tem sobra, às vezes não tem sobra nenhuma, mas porque tem uma hierarquia clara de prioridade. E nessa hierarquia, o que tem consequência financeira de não pagar vem antes do que dá prazer sem custo de atraso. Conta de luz tem consequência de corte e multa. Paga primeiro. Parcela do financiamento tem juros de atraso que podem ser brutais. Paga primeiro. Boleto que vence hoje tem multa de 2% mais juros. Paga primeiro. Assinatura de streaming não tem consequência imediata de não pagar, além de perder o acesso. Paga depois, se sobrar. Essa hierarquia parece óbvia quando escrita assim, mas na prática, a maioria das pessoas não opera por ela. Opera pelo desejo e pela urgência percebida do momento, e o que dá prazer agora, frequentemente ganha do que tem consequência depois. A característica principal desse hábito é que não ter pendência financeira em aberto reduz a ansiedade de forma significativa, e a ansiedade financeira é um dos maiores sabotadores de decisão que existe. Quando você tem contas em aberto, boletos vencidos, parcelas atrasadas, essa carga mental fica presente o tempo inteiro, não de forma consciente sempre, mas como um ruído de fundo que drena a energia e afeta decisões. Você toma decisões piores quando está ansioso, e a ansiedade financeira é contínua quando as obrigações não estão em dia. O erro é pagar o lazer antes da obrigação. O lazer não cobra juros, a obrigação cobra, e os juros de atraso no Brasil são entre os mais altos do mundo. Cada dia de atraso tem custo real. Cada boleto esquecido tem custo real, custo que você paga com dinheiro que poderia estar na reserva. E o último hábito é o mais poderoso, porque é o que torna todos os outros sustentáveis. Eles não buscam perfeição, buscam consistência. O mês que estourou o orçamento em R$ 200 porque apareceu um gasto que não estava previsto, eles não desistem do método. Não jogam fora o planejamento porque falhou uma vez. Não entram no modo de tudo ou nada, onde ou o plano seguido perfeitamente ou não vale a pena seguir. Registram o que aconteceu, entendem por que aconteceu, foi imprevisto real ou foi decisão que podia ter sido diferente, e retomam no mês seguinte com o aprendizado do que falhou. A semana que não conseguiram fazer a revisão rápida porque a vida estava intensa demais, eles retomam na semana seguinte sem drama. A compra por impulso que fizeram no momento de fraqueza, eles registram, entendem o gatilho e seguem com o plano ajustado. Quem se organiza em silêncio não se pune por errar. Não passa dias se sentindo mal pela decisão que não foi a melhor. Não abandona o método porque falhou uma vez. Não desiste da reserva porque um mês não deu para separar. Ajusta e continua. Essa distinção entre perfeição e consistência é o que mais separa quem chega de quem desiste. Perfeição é frágil. Basta um mês difícil, uma semana intensa, uma decisão ruim e o sistema perfeito quebra. E quando quebra, a tendência é abandonar porque não está funcionando como deveria. Consistência é robusta. Ela acomoda o erro, ela acomoda o mês difícil, ela acomoda a semana em que a vida foi mais importante que a revisão financeira.
E depois do erro, ela simplesmente retoma, sem peso, sem culpa, sem o drama do recomeço. A característica principal é que consistência ao longo do tempo produz resultado que perfeição ocasional nunca produz. Um plano seguido com 80% de consistência por 24 meses produz mais resultado do que um plano seguido com 100% de perfeição por 2 meses e abandonado no terceiro quando algo falhou. O erro é abandonar o método quando ele falha uma vez. Todo método falha às vezes, porque a vida não é previsível e o plano financeiro precisa conviver com a imprevisibilidade da vida real. O que separa quem chega de quem desiste não é não errar, é continuar depois do erro. Organizar em silêncio não é segredo guardado a 7 chaves. Não é talento que algumas pessoas têm e outras não. Não é disciplina sobre-humana que você não consegue alcançar. É decisão antes do mês começar, quando você ainda tem clareza e o dinheiro ainda não chegou. É automação do que dá para automatizar, para que o plano execute mesmo nos dias em que você não tem energia para executar. É não gastar o que não foi planejado, com uma regra clara que elimina a negociação interna no momento errado. É revisão rápida toda semana, para encontrar o desvio quando ainda é pequeno e ajustável. É dizer não sem explicar, para proteger o plano das pressões sociais que são as mais difíceis de resistir. É manter as obrigações em dia, porque o custo de não manter é sempre maior do que o custo de priorizar. É consistência acima de perfeição, porque consistência sobrevive ao erro e perfeição não. Você não precisa anunciar para ninguém que está fazendo isso. Não precisa postar a extrato. Não precisa contar que está guardando. Não precisa pedir conselho ou validação. Só começa. Um hábito dessa semana, em silêncio. E um dia alguém vai olhar para você com a mesma pergunta que você já fez sobre outra pessoa. Como?